Como eu disse, o voto obrigatoriamente ele é expresso, ele é escrito. Ele pode ser um veto total, quando ele abrange todo o projeto de lei, ou um veto parcial, quando ele abrange artigos, alíneas, incisos. Mas a Constituição Federal, no parágrafo 2º do artigo 66, ele diz que o veto parcial somente abrange texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea. O que quer dizer isso? Não pode, eles não concordam com uma palavra que tem dentro de um artigo. Eles não podem vetar somente a palavra, eles têm que vetar o artigo inteiro, tá? Então, o veto parcial, ele tem que pelo menos abranger todo o conteúdo do parágrafo, da linha, do inciso ou do artigo. Tudo bem? E esse veto ele tem que expor as razões, que podem ser razões políticas ou razões jurídicas. As razões políticas, quando ele entende que o presidente entende que o projeto é contrário ao interesse público. E jurídica, quando ele entende que o projeto é inconstitucional. Quanto tempo o presidente tem para vetar um projeto? Expressamente, 15 dias úteis. Isso está no parágrafo 1º do artigo 66. O presidente vetou. Então, quer dizer, ele fez um documento escrito chamado veto, com as suas manifestações escritas sobre a necessidade do veto. Quanto tempo ele tem para comunicar o presidente do Senado? 48 horas. Pessoal, eu sempre falo isso para vocês e não custa a gente relembrar. Bancas de concurso gostam muito de prazos, tá? Então, prazos em dias úteis, prazos em horas. Então, anotem aí. Uma vez vetado, então o veto tem que acontecer em quanto tempo? 15 dias úteis. Presidente, no 10º dia, vetou. Vetou. A partir do momento que ele veta, ele tem 48 horas para comunicar quem? O presidente do Senado. Tá? Então, ele vai comunicar ao presidente do Senado os motivos pelos quais ele vetou o projeto. Outra coisa extremamente importante e interessante. O veto, ele tem que ser apreciado em sessão conjunta. O que quer dizer uma sessão conjunta? Nós já estudamos sobre isso. Sessão conjunta, as duas casas estão reunidas no mesmo dia, tá? Então, reúne-se Câmara e Senado para deliberar sobre o veto. Tudo bem? Isso está no parágrafo 4º do 66. Parágrafo 4º do 66 diz assim: o veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pela maioria absoluta dos deputados e senadores. Lembra que eu falei para vocês que nós íamos falar de novo? A palavra final é sempre do legislativo. Por quê? Porque a função típica de legislar é do Poder Legislativo. Portanto, ainda que o presidente da República discorde, ainda que o presidente da República não concorde com o texto do projeto de lei, obrigatoriamente esse projeto deve ser agora apreciado o veto, tá? Deputados e senadores em conjunto apreciarão o veto. Em quanto tempo eles devem apreciar o veto? No prazo de 30 dias. No prazo de 30 dias contados do seu recebimento, ok? Em sessão conjunta. Então, presidente teve 15 dias úteis para vetar, presidente vetou. Presidente vetou expressamente, comunicou o presidente do Senado no prazo de 48 horas. O presidente do Senado caberá fazer a comunicação às casas e aos deputados e senadores que em 30 dias eles deverão se reunir para deliberarem sobre o veto. Agora, deputados e senadores analisarão o veto do presidente, se concordam ou discordam do veto do presidente.
Qual é o quórum para rejeição do veto? O parágrafo, desculpa pessoal, o parágrafo 4º do artigo 66 fala: maioria absoluta dos deputados e senadores. Vou ler novamente. O veto será apreciado em sessão conjunta dentro de... Débora do céu, tô com 15 dias na cabeça, gente. Dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos membros. Então, o veto só vai ser rejeitado se tiver 50% mais um de todos os membros das duas casas ali reunidos para derrubarem o veto. Tudo bem? Então, os 50% mais um de todos os membros das duas casas é que vão derrubar o veto. Certo? Ok, pessoal? Isso é importante, tá? Qual é o quórum para rejeitar veto? Maioria absoluta. Se ele não for votado no prazo de 30 dias, agora acertei, hein, gente? Se ele não for votado no prazo de 30 dias, obrigatoriamente ele também vai trancar a pauta e aí não vai se fazer mais nada enquanto não se votar sobre o veto. Isso está escrito no parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, que são os 30 dias, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final. Se o veto não for mantido, ou seja, se o veto for derrubado, o projeto será enviado para promulgação do presidente da República, que é o que fala o parágrafo 5º. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República. Se o veto, vamos pensar que os deputados e senadores rejeitam o veto. Se eles rejeitarem o veto, obrigatoriamente aquele projeto de lei que foi encaminhado vai virar lei e vai entrar em vigor. Tudo bem? A palavra final é sempre dele. Se o veto for mantido, aí nós precisamos saber se o veto foi total, se o veto foi parcial. Então, o presidente vetou 10 artigos de uma lei que tinha 30 artigos. O presidente vetou 10, só que o Congresso aceitou o veto de só 5. Ele aprovou o veto de só 5. Então, o que vai acontecer? Esses 5 vão ser considerados, vai estar lá, se vocês, com certeza, vocês já se depararam com leis, né, que está escrito lá, artigo tal, vetado. Isso quer dizer que o Congresso manteve o veto, tá, gente? Então, se o texto ele for vetado, ele vai aparecer esta palavra na frente do artigo. Se o Congresso não aceitar, vai ficar da forma que tinha sido encaminhado ao presidente. Ok, pessoal? E o que é esta promulgação? A promulgação ela é o ato de validação de um projeto de lei. A promulgação ela dará a existência, né, a declaração, o atestado de existência e validade de uma nova lei. Ainda não estamos falando de conhecimento de todos, de nós da sociedade. Estamos falando de um atestado de existência. Olha, o projeto de lei que virou, é uma lei, existe. Este é o ato de promulgação. Via de regra, quem promulga, quem dá esse atestado de existência é o presidente da República, é o chefe do executivo. Via de regra, é ele que faz a promulgação. Por que eu disse via de regra? Porque tem algumas situações que pode ser levado ao presidente do Senado, tá? Então, o atestado de existência de uma nova lei, ele em regra é feito pelo presidente da República, que é o que diz o parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos dos parágrafos 3º e 5º, o presidente do Senado a promulgará. E se este não o fizer,
Em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazer. Por que eu falei que em alguns casos o presidente pode se recusar em fazer? Então, quanto tempo tem o presidente da República para fazer essa promulgação? 48 horas. Então, em 48 horas, o presidente tem que promulgar o projeto de lei. Se ele não fizer isso, por quê? Vamos pensar num caso que ele ficou muito bravo que o Congresso derrubou o veto. Ele tem que ser encaminhado para ele, a gente sabe que a competência é dele, mas ele se recusa, ele deixa transcorrer em Albis as 48 horas e não promulga a lei. Neste caso, a competência para promulgação passa a ser do presidente do Senado, que também tem igual prazo para fazê-lo. Então, o presidente da República não promulgou, porque ele é completamente contrário à lei que passou a vigorar. O presidente da República não promulga, em 48 horas esse projeto é encaminhado ao presidente do Senado, que também tem 48 horas para promulgar. Não promulgando em 48 horas, passa essa competência ao vice-presidente do Senado. Alguém tem que validar a existência desta lei. Ok, pessoal? E qual é o ato que vai dar conhecimento a todos da existência de uma nova lei? A publicação. A publicação ela é o ato que dá conhecimento a todos nós sobre a existência dessa lei. Ela é feita por um veículo oficial chamado Diário Oficial. Hoje a gente tem os diários oficiais eletrônicos, né? Antigamente era aqueles livros, aqueles jornais enormes, com aquelas letrinhas pequenas, né? Que eram os diários oficiais escritos. Hoje, na maioria das instituições, os diários oficiais são eletrônicos. Mas o que vai dar conhecimento a todos sobre a existência de uma nova lei é a publicação no Diário Oficial. Em regra, a lei, para ela começar a vigorar, para ela começar a ter validade, são 45 dias de vacatio legis. Uma vez não colocado expressamente no texto da lei quando que ela vai entrar em vigor, nada falando, são 45 dias. Porém, nós temos leis que falam assim, lá normalmente um dos últimos artigos. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Quando a lei assim dispuser, o que quer dizer? A partir do momento que é publicada no Diário Oficial, ela já passa a ter vigência. E também tem leis que, quando elas vão mudar muito a nossa vida, como o exemplo que nós tivemos do Código Civil, do Código de Processo Civil, normalmente o vacatio legis pode ser maior. Pode ser um vacatio legis de 1 ano, que foi o que aconteceu nessas duas legislações que eu mencionei a vocês. E, de acordo com a lei de introdução, né, ao Código Civil, né, lá no início, vocês já estudaram isso em Direito Civil, uma vez publicada uma lei no Diário Oficial, existe ali a presunção de conhecimento de todos. Ninguém pode alegar descumprimento de lei porque não leu o Diário Oficial. Existe aí a presunção de que todos nós temos conhecimento. Ok, pessoal? Essas foram as etapas da lei ordinária. Obrigada!